eu aconselho os irmãos a toda semana, tira a segunda para reunir com a sua família, ou então na quarta-feira, né? Terça, quinta, sábado, domingo tem culto na igreja, então tira segunda ou quarta ou sexta-feira, reúne a tua família, meia hora que seja, faça o culto na casa, o culto doméstico, o culto no lar, chame como você quiser, mas faça isso, porque você vai ver como a tua casa será muito mais abençoada. Vir a Deus na casa dele, se reunir com o povo dele é muito importante, mas quando você cultua a Deus também na tua casa, com a tua família, há uma bênção especial reservada. Né? A glória de Deus vai estar se manifestando diretamente dentro da tua casa, no meio da sua família, através dos seus filhos, lá orando, lendo um salmo, né? Pregando uma pequena palavra, ali juntos, edificando uns aos outros. Então, quando nós estamos aqui na casa de Deus, irmão, nós nos edificamos através do testemunho que nós damos, através da palavra de Deus que nós ouvimos, através da ajuda mútua, como podemos nos ajudar. Irmãos, muitas vezes é só na casa de Deus que nós encontramos um conselho, né, verdadeiro, não um conselho ruim, como muitos estão por fora. Se você quiser conselho lá fora, você terá, mas eles vão dizer para você largar tua esposa, para você largar teu marido, para você não ficar se sujeitando a esse tipo de coisa que você passa às vezes. Esse conselho é que eles vão dar, mas na casa de Deus nós encontramos o verdadeiro conselho. Encontramos, a Bíblia diz, amigos mais chegados do que irmãos. Né? Encontramos aqui um ombro amigo, encontramos uma mão estendida. Muitas vezes é só na casa do Senhor que nós encontramos isso. E tão importante está na casa de Deus. Esse momento, irmãos, em que nós passamos aqui na igreja templo, reunida com a igreja, povo, família de Deus, é insubstituível. Não pode ser trocado. É uma bênção, irmãos, que não tem igual. Isso é muito importante. Nós precisamos sempre valorizar isso. A igreja como templo, irmãos, é um lugar muito especial, porque é um lugar sagrado. Por isso é que diz na Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, um famoso versículo muito conhecido, mas que as pessoas às vezes não sabem entender. Guarda o teu pé quando entras na casa do Senhor. Mas o que quer dizer isso? Em uma versão mais simples, mais fácil, diz assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Seja reverente quando você estiver lá. Ou seja, não temos que saber o lugar que estamos. Temos que saber que lugar é esse. Né? Temos que saber o que representa esse lugar quando estamos aqui. Nós, como igreja povo, somos o mais importante, com certeza. Porque quando Jesus vier, ele não vai vir por causa da igreja templo. Pode ter igrejas templos muito bonitos por aí, mas Jesus não virá por causa deles. Jesus virá para a igreja povo. Porém, esse lugar é muito importante também, porque é um lugar sagrado, é um lugar consagrado para Deus. E, irmãos, nós temos que entrar aqui com muita reverência. Né? Lá embaixo é uma coisa, separado ali que nós temos comunhão, para ter a livraria, para ficar com as crianças, você vai montar o banheiro. Mas esse lugar aqui, principalmente esse lugar, é consagrado para o culto ao Senhor. Né? Então, quando você vem, você já tem que dobrar o seu joelho, saudou, cumprimentou os irmãos, dobra o joelho, agradece a Deus, fala com o Senhor da casa. Onde é que você entra na casa de alguém e não cumprimenta o dono, né? E o Senhor, irmãos, o nosso Deus é o dono deste lugar. Não é o pastor Paulo Judô, não é o pastor Ricardo, não é ninguém, é o Senhor, nosso Deus. Cada um de nós aqui só somos servos, cada um servindo em uma função, em uma área. Mas quem é o dono desse lugar é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos que entrar aqui com muita reverência, né? Sabendo o que estamos falando, até mesmo depois do culto, evitar certas coisas, porque a igreja, o templo, é um lugar consagrado ao nosso Deus. Até mesmo subir no altar, a gente sempre orienta, né? Não suba de qualquer maneira, não suba, deixa as pessoas descerem. Quem sobe aqui, realmente aqui vai trabalhar, vai fazer alguma coisa para o Senhor, né? É um lugar de ministrar, é um lugar onde você recebe o que sai daqui. O Senhor, primeiramente, geralmente, ele vem naqueles que estão ministrando sobre o altar, e depois ele flui as suas bênçãos sobre o templo, sobre a igreja toda. Então, nós temos que dar valor. Quanto mais nós demos valor, quanto mais nós formos reverência, não reverenciar o lugar, mas reverenciar o Deus do lugar e respeitar o lugar. Né? Quanto mais nós fizermos assim, irmãos, mais o Senhor vai derramar suas bênçãos sobre a nossa vida todas as vezes que nós nos reunimos aqui na sua casa. Amém? Então, quando você vier ao santuário de Deus, seja reverente ao Deus do santuário. No Salmo 26, versículo 8, o rei Davi diz assim: Senhor, eu amo a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória.
Então, ele está dizendo que em relação ao templo, né, a igreja é templo, ele está dizendo que a igreja templo é um lugar onde Deus habita e é um lugar onde a glória de Deus permanece. Então, vejam, irmãos, como é santo esse lugar, como é importante esse lugar também, e nós cuidarmos, nós zelarmos. Nós, quando viemos aqui também ministrar alguma coisa, levarmos uma vida de santidade, né? Durante a semana nos preparar para aquilo que nós vamos fazer aqui no altar de Deus, seja louvar, seja abrir um culto, seja fazer uma oração, seja retirar uma oferta, seja dar uma oportunidade, seja pregar a palavra. Tudo que nós vamos fazer aqui neste altar, nós precisamos ter uma vida consagrada ao Senhor, para que realmente a glória de Deus manifeste, flua sobre a sua igreja, para que as pessoas saiam daqui abençoadas, né? Para que no meio do louvor o Senhor cure, né? Para que na hora da palavra Deus verdadeiramente use um pregador, aquele que for pregar, que não seja simplesmente ele falando na sua sabedoria, mas que seja Deus usando a boca dele para falar aos nossos corações. Amém, irmãos? Então, quando nós vamos fazer isso, nós temos que nos preparar, nós temos que deixar o Espírito de Deus fazer na nossa vida um canal para ser bênção para a vida da igreja. O salmista Davi, que escreveu o Salmo 26, ele mesmo diz no Salmo 122, versículo 1, que ele sentia, irmãos, uma alegria muito grande quando as pessoas falavam para ele: vamos à casa do Senhor. Ele diz ali no Salmo 122, versículo 1, foi até tema de um dos aniversários da igreja, né? Ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Chegou a hora de ir à casa de Deus. E ele não era qualquer um, irmãos, ele tinha responsabilidades, ele tinha que trabalhar, ele tinha que reger uma nação inteira, mas ele não excluía o tempo a Deus no seu tempo. Amém? Isso é muito errado que as pessoas fazem. Elas dizem assim: não, eu não tenho tempo para ir à igreja. Ou seja, nas 24 horas do dia, elas excluem Deus do tempo delas. O tempo de vir à casa de Deus, irmãos, tem que estar dentro do nosso tempo, né? Nós temos que reservar isso, organizar a nossa vida de forma que nós possamos vir à casa de Deus. Como eu disse para os irmãos outro dia, nós colocamos o culto agora transmitido pela internet. Às vezes tem algumas falhas, mas geralmente as pessoas têm podido assistir o culto. O culto pela internet é para as pessoas que não podem vir à igreja, né? Se as pessoas ficam em casa para assistir em casa, está errado. Estão fazendo errado, estão deixando de ser abençoados pelo Senhor. Está fazendo errado, Deus não pode abençoar como Ele quer abençoar. Nós temos que vir aqui. É para quem está doente, é para quem está distante, é para quem não é da igreja, né? Poder assistir lá na casa dele e sentir vontade de vir aqui no templo do Senhor, se reunir com a igreja, pessoas e adorar ao nosso Deus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Porque Deus abençoará todos aqueles que estiverem aqui no templo. No Salmo 89, versículo 7, diz que o Senhor deve ser extremamente tremendo na Assembleia dos Santos. Amém, irmãos? Esse lugar é o lugar onde Deus mais deseja operar coisas tremendas. Esse lugar, irmãos, é o lugar, o Senhor deve ser tremendo, né? Extremamente tremendo, na versão diz assim, na Assembleia dos Santos, no ajuntamento, na congregação dos santos, no meio do culto. É o melhor e é o lugar mais propício, irmãos, onde Deus, o nosso Deus, quer operar coisas tremendas. Amém? E você é o alvo dessas coisas tremendas de Deus. Cada vez que está aqui nesse culto, buscando a Deus, nos cultos durante a semana, você é o alvo da bênção, das coisas tremendas que Deus quer operar. Irmãos, o Senhor, Ele opera coisas tremendas na igreja, templo, no meio do culto, do povo de Deus, porque nós começamos a adorar, nós começamos a buscar, e um vai transmitindo glória para a vida do outro, porque nós compartilhamos as coisas espirituais também, e de repente forma-se um clima muito especial, um clima espiritual, e Deus, quando Ele se sente agradável, Ele vem, irmãos, e Ele habita no meio dos louvores, Ele se faz presente na oração, Ele opera na hora da oração. Então, coisas tremendas, irmãos, extremamente tremendas. Deus quer operar neste lugar, em meio do culto do seu povo, cada vez que nós estamos aqui reunidos, seja na terça-feira das causas impossíveis, seja na quinta-feira de estudo bíblico, seja no sábado de libertação, seja no domingo da família, seja no domingo das crianças, seja no domingo de louvor, em qualquer momento em que nós estivermos aqui reunidos, é um momento especial em que Deus Ele pode operar coisas tremendas em nossas vidas. Na hora da palavra você é estimulado, a sua fé
é instigada, você fica cheio de alegria, às vezes você vem todo quebrado, às vezes você vem sem ânimo, e quando você chega, quantas vezes Deus renovou a sua vida? Quantas vezes você saiu daqui todo fortalecido, marchando na terra, chegou arrebentado às vezes, sem fé, sem nada para nada, mas aí foi ali junto com aquela igreja, você entrou no meio da brasa e a alegria do Senhor encheu o seu coração, você foi envolvido por aquela glória que estava sobre cada um, sobre todos, e de repente Deus restaurou a sua vida. Não é? Você saiu ali fortalecido, dizendo: essa será uma nova semana, essa semana eu vou conquistar o que eu não conquistei na semana que passou, Deus me fortaleceu, eu vou ser vitorioso, coisas maravilhosas vão acontecer na minha vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. E você sai daqui profetizando, você sai daqui tomando posse de bênçãos de Deus para a sua família. Por quê? Porque esse é um lugar especial, porque Deus opera coisas extremamente tremendas no meio da congregação, quando o seu povo está reunido, e não será diferente hoje, em nome de Jesus. Deus operará coisas extremamente tremendas no meio da sua família, Deus operará coisas tremendas no seu casamento, Deus operará de forma tremenda, extremamente tremenda na vida dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus, porque você fez a coisa certa, você decidiu trazer a sua família hoje para a casa do Senhor para ser abençoada. Nós, como ministros de Deus, Deus nos dá autoridade para, no nome dele, abençoar. E é isso que eu estou fazendo agora. Ao mesmo tempo que estou pregando a palavra de Deus, eu estou declarando a bênção de Deus sobre a tua casa. E se você recebe, assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Então, toda vez que você vem à casa de Deus, venham sabendo o lugar no qual você está vindo. Que não é um lugar qualquer. Não é um culto como se fosse um culto em qualquer lugar. É um culto num lugar especial, consagrado ao nosso Deus. Aleluia. Sobre a necessidade de congregarmos, não está ordenado só no Velho Testamento. Lá no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, o escritor de Hebreus, ele diz assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, o que estava acontecendo nessa época, quando foi escrito o livro de Hebreus? A igreja já tinha mais de 35 anos, quase 40 anos de existência, como igreja, depois da volta de Jesus aos céus. E o que estava acontecendo, irmãos? Com o passar do tempo, as pessoas começaram a não ser frequentes na casa de Deus. E as pessoas, gente, geralmente é assim. Começa com aquele fogo, com aquela vontade. Daí tem gente que começa muita coisa, mas nunca termina nada. Né? Infelizmente, na igreja também foi assim. Não, mas o Espírito Santo se manifestava de uma forma extraordinária no meio daquela igreja do início. Mas, irmãos, as pessoas, elas parecem que deixavam com que aquilo se transformasse numa coisa de rotina. Nós não buscávamos a renovação de Deus, como Deus falou aqui no meio do louvor, está fazendo aqui nesse lugar, está trazendo renovação, restauração sobre vidas aqui hoje. Eu creio nisso, irmãos. Eu recebo a minha vida em primeiro lugar. Porque se fosse na minha capacidade humana, eu tenho certeza que a minha voz nem estaria saindo aqui agora para poder ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Mas a graça de Deus nos basta. E o seu poder se aperfeiçoa, irmãos, a cada dia nas nossas fraquezas. E o nome do Senhor é glorificado naquilo que não é. E, irmãos, o que as pessoas, aconteceu com aquelas pessoas apenas 35 a 40 anos depois do início da igreja? Muitos crentes já não estavam sendo fiéis, já não estavam congregando com regularidade. E os apóstolos e líderes da igreja naquela época, então, eles vêm falar e exortar sobre isso. E dizer para aquelas pessoas: irmãos, não deixem de congregar. Infelizmente, isso está se tornando um costume de alguns no nosso meio. Infelizmente, irmãos, hoje está se transformando um costume de muitos no nosso meio. Era isso que estava acontecendo na igreja ali no tempo em que Hebreus foi escrita. E os apóstolos faziam isso, irmãos. Não é porque eles queriam quantidade de pessoas na igreja. Não é porque eles estavam querendo impor alguma coisa para aquelas pessoas, não. É porque, irmãos, eles estavam preocupados. Eles sabiam o que acontecia com aqueles que começavam a se afastar do rebanho. Você sabe o que acontece com a ovelha que se afasta do rebanho? Ela se torna o alvo principal e um alvo fácil do lobo devorador. É isso que acontece. Enquanto estamos no meio do rebanho, somos guiados pelo nosso bom pastor. Aqui no meio do rebanho, nós recebemos o pasto verde, né? As camas verdejantes, as águas tranquilas, águas doces, águas novas do Senhor a cada dia. É na casa do Senhor, irmãos, que nós somos apacentados pelo nosso Deus. A gente passa às vezes até por um momento de vale de sombra de morte, mas o nosso pastor está
vara, com a sua vara e com o seu cajado, nos protegendo, nos guiando a cada dia. Então, nós não podemos desgarrar. E os líderes e apóstolos da igreja nessa época ensinavam a igreja sobre isso, escreveram até sobre isso, porque eles sabiam dos perigos. Eles sabiam que uma ovelha ou qualquer animal afastado do rebanho se torna o alvo principal. Lá está aquela ovelha, lá está aquele boi, lá está aquele animalzinho. Ele se desgarrou do seu rebanho. Ele é o meu alvo principal. Vou devorá-lo, vou atacá-lo, vou matá-lo. Era isso que acontecia, irmãos. E essa era a preocupação dos apóstolos. E é a nossa preocupação hoje também, como pastores da igreja do Senhor, como responsáveis pela alma das pessoas, em velar pelas vidas daqueles que fazem parte da obra de Deus. Nós temos cuidado, irmãos, de querer sempre estar com as ovelhas perto, né? Sempre ter ali as ovelhas por perto, para demonstrar o nosso carinho, o nosso amor e o nosso cuidado com as ovelhas do Senhor, sendo como a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5, o exemplo do rebanho. Jesus, irmãos, ele é o nosso maior exemplo. A gente vê que em toda palavra nós vamos ver que Jesus sempre é o nosso exemplo principal, sempre é o nosso exemplo maior. E Jesus, irmãos, ele, mesmo quando esteve aqui naquela época, para trazer o Reino de Deus, para trazer um tempo novo, uma nova aliança, nós vamos ver na Bíblia, cada vez que você lê, quando estava no sábado, Jesus sempre estava. Quando ele estava em Jerusalém, ele estava no templo. Quando ele estava em alguma outra cidade, ele estava nas sinagogas, né? Que eram as filiais do templo, onde eles não podiam ir ao templo, e ficar em Cafarnaum, Betsaida, em Betânia, onde fosse. Jesus estava lá no sábado. Então, irmãos, ele dispersava a multidão e naquele dia tirava para ir na casa do Senhor, ouvia a palavra de Deus e muitas vezes ministrava a palavra de Deus. Então, Jesus, ele andou na palavra, ele fez também, ele cumpriu também. Muitas vezes nós vamos ver que em certos ensinos ele estava dando aonde? Dentro da sinagoga, no pátio do templo, em algum lugar no templo. No sábado, Jesus curou os que estavam no pátio do templo enfermos. Né? Então, ele mesmo cumpria isso. Ele queria estar congregado com a igreja de Deus naquela época, que era aquele povo que estava crendo na mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Então, ele é o maior exemplo para as nossas vidas. Amém? Diga para o seu irmão, não dê valor ao tempo. Nós vemos também, irmãos, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles foram chamados de a congregação do deserto. Eles foram chamados de a congregação dos filhos de Israel. Eu estava procurando e pesquisando sobre isso. Eu vi mais de 200 vezes, só no Velho Testamento, Deus se referindo a Israel como uma congregação. Essa é a primeira menção de algo que chega próximo de uma igreja no Velho Testamento. A igreja, nós sabemos, foi instituída por Jesus no Novo Testamento. Mas Deus já tratava o seu povo lá no Velho Testamento como se fosse uma igreja. Antes de Israel se tornar uma nação, Deus tratou eles como uma congregação. Como um povo que o servia e o adorava, debaixo daquela nuvem na qual eles eram guiados naquele deserto. Amém, irmãos? Então, antes de Israel ser uma nação, Israel foi uma congregação. E em Êxodo, capítulo 13, versículo 21, diz assim: e o Senhor ia adiante deles de dia, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para os guiar e os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A nossa caminhada, irmãos, não pode parar. E o Senhor é o nosso guia. Ao mesmo tempo que Ele é aquele que nos guia, Ele é aquele que nos protege também. E é debaixo da nuvem dele que nós precisamos estar. Amém? Eles estavam ali guardados pela nuvem, irmãos. Eles estavam debaixo da nuvem de glória. Eles estavam sendo direcionados pela coluna de fogo. De dia era nuvem, de noite era fogo, que iluminava, que clareava, que esquentava, porque o deserto, dizem que o deserto de noite é frio e de dia é quente demais. E todos eles precisavam estar debaixo da nuvem. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão, nós precisamos estar debaixo da nuvem. Eles tinham que caminhar juntos. Deus estava ensinando algo para aquele povo. Não era só algo assim, como eu digo, algo assim que Deus queria fazer só por fazer. Né? Esqueci de fugir a palavra agora. Não era algo qualquer. Deus estava trazendo um ensinamento para aquele povo. Amém? Eles estavam aprendendo que nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos de desentendimento,
eles precisavam estar juntos. Aí eles não poderiam se separar. Eles precisavam estar debaixo da nuvem. Se em alguma situação dessa, essas pessoas saíssem debaixo da nuvem de glória, da nuvem de fogo, da nuvem ali da direção da coluna de fogo do Senhor, o que aconteceria? Se eles saíssem debaixo da nuvem de noite, eles se perderiam e morreriam no deserto durante a noite e no meio do frio. Se eles saíssem debaixo daquela nuvem durante o dia, eles morreriam também no deserto da mesma forma, por causa do calor escaldante do deserto durante o dia. Então, irmãos, eles estavam aprendendo, Deus estava ensinando isso, que eles precisavam caminhar juntos, que eles precisavam seguir juntos, unidos, como uma congregação, como um povo só. Essa era a vontade de Deus, era o ensino, era o capricho de Deus. Né? Era um capricho de Deus e dizer assim, vou fazer assim porque eu vou fazer e acabou, eu só quero que seja desse jeito e vocês têm que me respeitar e têm que me obedecer. Não, Deus nunca fez nada, irmãos, por capricho, ou porque é Deus. Não, Ele sempre faz visando nos ensinar alguma coisa. Às vezes você está passando por alguma coisa na sua vida agora e você às vezes fica até chateado com o próprio Deus porque você ouve palavras de vitória e não vê acontecer na sua vida. Mas é como nós sempre dizemos, nós às vezes não estamos aptos ainda. E às vezes aquela situação está acontecendo porque Deus quer nos ensinar alguma coisa e nós não estamos percebendo. Será que você já parou? Não para questionar por quê, mas Deus, não porque o Senhor está permitindo isso na minha vida, mas para quê, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar? Qual a lição que eu devo tirar disso? O que o Senhor quer que mude na minha vida através do que está acontecendo? Senhor, me ensina porque eu quero aprender. Me ensina porque tu és o mestre, eu sou o teu aluno. Me ensina, Senhor, porque eu quero te servir melhor. Irmãos, muitas vezes, eu creio, na maioria das vezes, Deus está sempre querendo nos ensinar algo. Deus está querendo nos livrar de alguma situação muito pior na frente. E Ele faz assim, irmãos, e fez com aquele povo. Então, se fossem os momentos de crise, fosse um momento de dificuldade, fosse os momentos de desentendimento, eles não podiam sair debaixo da nuvem. Infelizmente, irmãos, hoje, por qualquer coisa, muitas pessoas estão abandonando a nuvem, o templo, a casa de Deus templo. Estão saindo do meio do povo de Deus por qualquer mínima coisa, por qualquer besteira, por qualquer mínima situação, por qualquer mínimo desentendimento, porque não gostou da palavra que o pastor falou, porque acha que o pastor direcionou aqui diretamente para ele, porque sabia de alguma coisa da vida dele. E muitas pessoas hoje, irmãos, estão, através disso, colocando as suas vidas em risco, por estarem saindo debaixo do nuvem, por estarem querendo caminhar sozinhas, mas no final disso será o quê? Morte. Morte espiritual, afastamento de Deus, esfriamento da fé, desvio dos caminhos da justiça. E a Bíblia diz, irmãos, que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se afastam do Senhor, fonte de águas vivas. Então, em nome de Jesus, não saia debaixo da nuvem. Permaneça debaixo da nuvem. Fique lá, em nome de Jesus. Veio crise, vieram situações, aconteceu alguma coisa. Deus está querendo trabalhar no teu coração. Deus está querendo te ensinar a amar uma pessoa difícil. Deus está querendo te ensinar a viver Cristo no meio das crises. Deus está querendo te ensinar você a ser forte em um tempo em que todos estão fracos. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Não abra mão da sua salvação. Não saia debaixo da nuvem. Não saia da presença de Deus por nada nesse mundo, irmão, em nome de Jesus. Porque o fim será morte espiritual. E no meio da congregação, é ali no meio da congregação, irmão, e debaixo da nuvem, assim como aquele povo, é hoje também, nós recebemos a palavra revelada, nós recebemos a direção de Deus, nós recebemos o maná dos céus. A cada dia nós recebemos a água da rocha. Nós vemos milagres de Deus, irmãos, em momentos da nossa vida em que outros não veem lá fora. As nossas vestes, as nossas sandálias não se gastam na caminhada. Nós recebemos vestes novas, vestes espirituais. O Senhor vem calçar nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. O Senhor tem colocado na nossa cabeça, irmãos, o capacete da salvação. Ele tem colocado em nossa mão a espada do Espírito. Teve certos momentos na caminhada no deserto, eles tiveram que se defrontar com outros exércitos. E as mãos de Moisés, naquela passagem que nós vimos aqui, a semana passada na consagração, Moisés levantava e subiu no alto monte ali, e ele ficava com as suas mãos estendidas. E quando ele tinha as suas mãos estendidas, o exército de Deus prevalecia. Quando ele se cansava, baixava as suas mãos, o exército começava a perder, o exército inimigo começava a ganhar. Por isso, irmão, em nome de Jesus, toda vez que falar para levantar a mão, né, não acho que é um ato qualquer, não. Você, em certo momento, você está direcionando a sua adoração ao trono de Deus.
Quando você está fazendo uma oração de guerra, uma oração repreendendo as coisas más, as suas mãos têm autoridade. Está saindo sangue, está saindo poder das suas mãos naquela hora. E ali os demônios estão batendo em retirada. Então, irmãos, assim é. Nós vemos isso na Bíblia. A Bíblia diz: levantar as vossas mãos santas e sem mácula, né? Adorando a Deus, orando pelas pessoas. Então, às vezes as pessoas têm, não sei, receio, medo, vergonha de levantar as mãos, de adorar a Deus, né? De glorificar, dar lugar àquela presença tão maravilhosa que está enchendo o coração dela. E você só perde com isso, irmão. Deus deixa de ser adorado e você perde uma oportunidade muito grande de receber uma unção tremenda de Deus sobre a sua vida, de ser abençoado de uma forma maravilhosa e extraordinária. Porque você se retém, você não deixa, você impede o que o irmão vai pensar, o que o outro vai pensar. Porque as pessoas vão pensar: se eu der um grito agora e rasgar meu coração na presença de Deus e glorificar o nome dele, o que as pessoas vão pensar? Não interessa o que ninguém vai pensar. O que interessa é o que Deus está derramando sobre a sua vida. É a glória de Deus está sendo manifestada em você. E no dia a dia você é o que é. Mas na presença de Deus, irmão, você não é mais só você. É a glória de Deus sobre a sua vida. É o sangue de Deus sobre a sua vida. Tem gente que tem vontade de pular. Tem gente que tem vontade de gritar. Tem gente que tem vontade de levantar as mãos, de pular aqui na presença de Deus. Não faz por quê? Porque os outros vão pensar alguma coisa. Ô, irmão, não perca aquilo que Deus está te dando, né? Não perca essa oportunidade única, muitas vezes, que Deus está te dando, em um tempo, irmãos, que as pessoas geralmente estão vivendo fracas, em cultos que às vezes são tão pesados que a glória de Deus não se manifesta, e tem momentos especiais que acontecem, irmão, como hoje, não é nada planejado, não é nada que o pastor falou: olha, certa hora nós vamos começar a falar em língua estranha, para que a glória de Deus se manifeste e os irmãos sintam a alegria do Senhor. Irmãos, isso não é planejado, isso não é combinado, é Deus que faz, e quando Ele vem fazendo, a gente tem que dar liberdade, e quando nós temos a liberdade, Ele faz com vontade mesmo. Isso, irmão, pode passar da minha vida para a sua, pode fluir. Nós somos pessoas que compartilham a glória de Deus, porque estamos debaixo da mesma nuvem. Isso tem que ser na sua casa, tem que ser aqui na casa de Deus também, né? Em nome de Jesus, que a nossa vida possa ser mudada, que barreiras em nossa vida possam ser quebradas, que a glória de Deus tenha com plena liberdade de agir em nós como ela quer, como o Senhor quer. Mas para isso eu preciso dar lugar também. Para isso eu preciso fazer a minha parte. E a glória de Deus se manifestará. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de maravilhas. Ele nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca mudou. E Ele opera maravilhas, irmãos. Ele quer operar maravilhas no meio do seu povo. Ele quer operar maravilhas na vida do seu povo, na família do seu povo. Ele quer fazer coisas tremendas. Eu lembro de um testemunho que eu ouvi de uma irmã. Ela só tinha uma filha. E aquela filha, uma mocinha, ela ficou doente. E ela foi para o hospital. E chegando lá no hospital, os médicos fizeram os exames, era uma mulher simples. E só tinha aquela filha. E o médico fez os exames. E o médico principal chegou nela muito triste e falou assim: olha, minha senhora, eu sinto muito, mas nós temos feito o que podemos pela sua filha. E ela estava passando mal, e ela estava sedada por remédios e já não acordava mais. Ela estava meio que em coma. E o médico disse assim para ela: olha, eu sinto muito, mas a sua filha ela está com uma doença muito séria, muito grave. E infelizmente nós só damos no máximo 15 dias de vida para ela. E aquela mãe, ela ficou muito agoniada naquele momento, mas ela, usando a sua fé, ela disse assim para o médico: mas doutor, eu sei. E ele falou assim: tudo bem, a senhora sabe, né? Coitadinha, deve estar aflita por causa da notícia que recebeu. E ela então foi para o quarto onde estava a sua filha, e ela ajoelhou do lado da cama da sua filha, e ela começou a orar, a chorar, a clamar a Deus, e dizer: Deus, é minha filha, Senhor. O médico disse que ela só tem 15 dias, Senhor. E eu só tenho ela, Senhor. Mas eu creio no Deus Todo-Poderoso. E ela ficou ali, e ela gemia, ela chorava, e orava. A um ponto de que as suas pernas adormeceram, as enfermeiras tiveram que tirá-la dali naquela noite, porque ela não conseguia nem sequer levantar mais. E ela falava: não me tira daqui, ela agarrava na cama. Ela dizia: não saio daqui por nada, não me tira daqui. E elas então arrumaram um cobertor e um colchão, e deixaram ela ficar do lado da filha, muito sensibilizada. Você pensava assim: coitada, ela só vai ter mais alguns dias com a filha dela, então vamos colaborar, vamos deixar ela ficar aqui. E ela ficava ali, irmãos.
em oração, constantemente. Ela não saiu daquele hospital por nada. Ela saiu um pouco para ir no banheiro e para comer um pouquinho de alguma coisa. E ela voltava e se ajoelhava novamente ao pé da cama da filha. Ela clamava o socorro do alto. E ela clamava e clamava. E as pessoas sensibilizadas com ela arrumaram uma cama, colocaram do lado da cama da filha dela. E ela dormia ali. E mal dormia porque ela estava orando incessantemente. E orava e passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, uma semana. E as pessoas com muita dor dela, porque ela já estava machucada, com o seu joelho machucado. Ela já estava machucada porque ela ficava ali orando e clamando ao Senhor. E passaram-se 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dias e nada havia acontecido. A sua filha sedada. E os médicos diziam que cada vez ela piorava mais. Nada estava acontecendo aparentemente, mas ela sempre dizia aquelas enfermeiras e aquele médico: eu sei. E eles não entendiam, diziam: tudo bem, a senhora sabe, tá bom. E eles iam embora e deixavam ela só. E quando foi no 15º dia, no último dia que o médico tinha dado de vida, era a única família que aquela mulher tinha. Ela orava e clamava, e de repente, no meio da sua oração, a sua filha abriu os olhos, sentou-se na cama e falou: mãe. E ela recebeu aquele milagre, os médicos tomaram a criança, levaram para fazer exames. E quando fizeram todos os exames, irmãos, eles ficaram espantados, porque eles viram que no interior do corpo dela já não havia mais nenhuma enfermidade. Por causa da oração, da perseverança daquela mãe que dizia: eu sei. E ela orava e dizia: eu sei, sempre que os médicos vinham até ela. E o médico chegou admirado, todas aquelas pessoas entenderam e dizendo: mas o que aconteceu? O que aconteceu? Sua filha estava morrendo, ela só tinha no máximo 15 dias de vida. Ela dizia assim: doutor, eu não falei para o senhor que eu sei. E ele então perguntou naquela maçã: sabe o quê? Eu sei que tem perigo, eu sei que meu Deus é fiel, eu sei que meu Deus é mesmo Deus eternamente, eu sei que meu Deus tem poder para ressuscitar os mortos, eu sei, eu conheço quem tem perigo. E a filha dela, para a glória de Deus, saiu daquele tempo de hospital, né? E o Senhor fez ali um grande milagre. Mas é porque, irmãos, enquanto ela estava ali naquela situação especial, ela não podia estar na igreja, mas a vida dela, ela estava na casa de Deus. Ela estava reunida com o povo de Deus. Ela servia a Deus, ela buscava a Deus, ela crer em Deus, ela orava ao Senhor. E na hora que ela mais precisou, ela tinha reserva diante, junto ao trono da graça, é o que diz lá em Hebreus capítulo 4, chegaram, portanto, com confiança, junto ao trono da graça de Deus, para que Deus ele ministre graça e misericórdia na vida de vocês em momento oportuno. Então eu estava sempre enchendo a sua reserva diante do Senhor, irmãos. Mesmo quando nada estava acontecendo, na hora que ela precisou, Deus operou um milagre na sua casa, na vida da sua filha. E Deus não tirou aquela filha que era a única que ela tinha, porque ela estava debaixo da nuvem de Deus. Aleluia, debaixo da nuvem, irmãos, caminhando junto com a congregação, que nós iremos chegar na terra celestial, na Canaã, preparada para nós, nesse novo céu, nova terra que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Se alguém não quer caminhar debaixo da nuvem, continue caminhando você. Né? Se você chama alguém, a pessoa vem, mas depois desiste, continua caminhando debaixo da nuvem. Se você fala para a sua família, para seu pai, para a sua mãe, e eles estão mais perto que você, tem mais experiência de vida até, mas decidem continuar fora da nuvem, continue você caminhando debaixo da nuvem de Deus. Porque Deus se encarregará. Não podemos sair debaixo da nuvem, irmãos. Da nuvem de glória, da nuvem de fogo do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Tem muitas igrejas hoje, irmãos, que infelizmente, em certo país que antes foram chamados de berço do avivamento. Berços do avivamento. Na América, nos Estados Unidos, na América do Norte, no Canadá, na Europa, foram chamados de berço do avivamento. Sabe o que acontece hoje? Tem um culto por semana. No domingo, das 9 às 10 da manhã. 1 hora apenas. E isso ainda se não estiver chovendo muito forte, o levanta. Imagina, irmãos, o que aconteceu com esse povo. Na busca, né? São nações de primeiro mundo hoje, porém são mortas espiritualmente. Né? São nações que eram para ser tremendamente maravilhosas se o poder de Deus lá, a glória de Deus, sobre essas nações. E o que existe mais nessas nações hoje, irmão? Satanismo, homossexuais, casamento homossexual, essa pouca vergonha que tem acontecido no mundo hoje, nesses lugares que antes, em 2 séculos atrás, em 1 século atrás, eram chamados de berço do avivamento que viria não só sobre aqueles lugares, mas através deles sobre a terra toda.
Que tristeza, irmãos, é a situação de muitas igrejas hoje, de muitos crentes hoje. Imagina, igrejas maravilhosas, igrejas, irmãos, que antes eram igrejas que superlotavam de pessoas. No tempo de grandes pregadores do passado, foram vendidas para serem transformadas em mesquitas muçulmanas. Imagina que coisa terrível. Por que isso aconteceu, irmãos? Por que isso aconteceu? Porque com o tempo a prosperidade veio e eles deixaram de buscar a Deus para buscar a prosperidade, a realização pessoal, as coisas materiais das suas vidas. Abandonaram a casa do Senhor. E com o abandono da casa do Senhor, a tristeza veio, o esfriamento veio, a glória de Deus se afastou. Que tristeza tem sido a vida de muitos países hoje, que eram antes uma bênção, que poderiam realmente ter sido um berço da evangelização do mundo. Talvez através deles hoje o evangelho tivesse chegado aqui na Ásia, já há muito tempo atrás, não chegou porque falharam. Nós não podemos falhar. Saímos debaixo da nuvem, perderam a direção de Deus, deixaram de comer o maná, deixaram de beber da água da rocha, largaram as suas vestes espirituais, abriram mão das suas sandálias, e não se envelheciam para trocar por tanta coisa de marca hoje, por tanta coisa que as pessoas vivem atrás hoje. Vivem hoje debaixo do padrão do mundo, olhando e vendo o que é que o mundo dita hoje para poderem vestir, para poderem comer, para poderem calçar, e deixaram o Senhor e perderam a sua vida espiritual. E hoje não entendem por que aconteceu isso. Por que Deus não está mais no nosso meio? Por que a glória de Deus não se manifesta mais no nosso culto de uma hora por semana? E ainda questionam a Deus, irmão, muitas vezes. Mas abandonaram a Deus, deixaram as coisas do Senhor de lado e acabaram com a sua situação. Irmãos, nunca deixe isso acontecer na sua vida. Nunca deixe as coisas acostumarem de um jeito que semana após semana você vai falhando, deixando de orar durante o dia, deixando de ler a Bíblia, deixando de trazer os seus filhos para a igreja, deixando de vir à igreja. 4 vezes por semana é muita coisa, vamos só 3. 3 vezes é muita coisa, vamos só 2. Estudo Bíblia para quê? Eu posso estudar a Bíblia em casa, certas e mais certas. Não, vamos só uma vez só por semana, daqui a pouco, irmãos, uma vez por mês, na Santa Ceia, e daqui a pouco as pessoas não vêm mais. Porque o esfriamento entra, a tristeza espiritual vem, e a pessoa acaba se esfriando. É o processo que leva a isso. Não tem como ser diferente. Mas nós temos que buscar a Deus hoje, irmãos, muito mais. Às vezes a gente pensa assim, que a gente que acha que hoje 4 cultos por semana é muita coisa, né? Tem, o irmão dizia que os crentes têm muito pecado, né? Para dar tantas vezes por semana. Deve ser muito pecado para ser perdoado, porque 4 vezes é muita coisa. Irmãos, mas no templo de Israel, nós vemos que o templo era aberto todos os dias. E tinha no templo, irmãos, não era 4 cultos por semana, era 4 cultos por dia. Pelo menos 4 vezes por dia, eles tinham a oportunidade de estar lá sacrificando, adorando, buscando a Deus. Os sacerdotes estavam lá, e sempre o templo estava cheio de gente orando, glorificando, buscando a Deus. Tinha gente que fechava o seu comércio, pelo menos uma vez por dia, para ir lá, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, pelo menos 5 daqueles momentos, eles iam lá e tiravam um período de oração, iam apresentar um sacrifício, iam fazer uma adoração a Deus. 4 vezes por dia, no mínimo. E no sábado era um dia especial para ministrar a palavra, para ensinar a palavra de Deus. Então, irmãos, tem gente que acha muito hoje. E o povo ali servia, cultuava a Deus, às vezes, até 4 vezes por dia. Então não é muito não, irmãos, é pouco, na verdade. Tinha que ser, no mínimo, 1 vez por dia. A gente ter um momento de dar o culto a Deus. É como antigamente a gente falava bastante. Imagina se Deus hoje não exigisse, como ele mostra na sua palavra, não só 10% do seu dízimo, das bênçãos materiais que ele dá para você. Mas imagina, irmão, se Deus ele impusesse para você 10% do seu dia. Imagina se Deus dissesse assim, olha, não tem acordo, eu quero 10% do dia e acabou. São 24 horas, daria 2 horas e 24 minutos. No mínimo, ainda quero uma oferta ainda. De mais aí uma meia hora ou 1 hora, pelo menos. Só de culto, não é assim, dizer, não, mas eu passo o dia na presença do Senhor. Eu passo o dia em oração, a minha mente, em oração, estou sempre ali. Mas imagina se Deus disse assim, não, eu quero um culto. Não é assim o outro tempo do dia, não. Eu quero um culto de 2 horas e 24 minutos por dia, mais uma oferta de tempo ainda. De pelo menos meia hora ou 1 hora. Imagina se Deus dissesse assim, eu quero 3 horas do seu dia, para mim, exclusivo, para mais ninguém. É
fácil, irmão, dizimar hoje. É muito fácil entregar o dízimo. Mas eu queria ver, se Deus quisesse, o dízimo no tempo. Como nós íamos fazer? Né? De onde é que a gente tira esse tempo aí? Para dar 3 horas durante o dia. Todos os dias. 7 dias por semana. 31 dias por mês. 365 dias por ano. Como as pessoas iriam fazer? Né? Deus tem pedido muito pouco de nós, irmãos. Na verdade, Ele tem pedido muito pouco das nossas vidas. Aleluia. Continue congregando, continue vindo fielmente à casa do Senhor. Não pelo pastor, não por causa de ninguém. Mas se realmente você entende o que Deus fez na sua vida, se realmente você entende quem Deus é, quem não é isso, tem alegria quando você vê a casa de Deus. Expressa essa alegria. Não seja uma alegria retida, uma alegria que não parece alegria, mas seja uma alegria de verdade. Porque, irmãos, toda vez que nós temos um prazer em alguma coisa, nós mostramos o prazer que nós temos. Ou a gente chora, ou a gente pula, ou a gente sorri, ou a gente faz algum gesto que seja, mas nós demonstramos a alegria que estamos tendo em relação àquilo. E às vezes a nossa alegria de Deus é uma alegria contínua, uma alegria tão triste. Né? E essa alegria tem que ser uma alegria de verdade, uma alegria demonstrada. Uma alegria que Deus possa dizer, realmente Ele está feliz de estar na minha casa. Realmente Ele está alegre em estar na minha presença. Irmãos, e como igreja, o povo, nós precisamos aprender, e podemos aprender com os gansos selvagens. Eu não sei se os irmãos já viram essa história, mas eu copiei aqui para falar para você como vivem os gansos selvagens. Aqueles que voam em forma de V. Aqui no Japão a gente vê bastante. Tem época do ano que você vê, eles vão passando ali, às vezes tem 10, 15, 20 gansos selvagens formando aquele V e voando, né? Ou para o sul, ou voltando depois do inverno. Eles sempre estão ali naquela formação em V. E você sabe o que acontece quando eles voam assim, ao invés de voarem sozinhos? Você sabe o que acontece quando os gansos selvagens, por que eles voam assim? Quando eles voam juntos, irmãos, em unidade, eles alcançam uma velocidade 70% maior do que se voassem sozinhos, naquela formação em que eles estão. E eles só conseguem isso porque eles trabalham em equipe. Eles sabem o que é trabalhar em equipe, que é beneficiar a vida do outro, porque todos estão alcançando 70% a mais de velocidade do que se estivessem sozinhos. Quando o ganso ele está lá na frente, aquele que está na frente puxando o voo se cansa, ele então passa para trás da formação e logo um outro assume a ponta, né, para continuar direcionando e guiando aqueles outros gansos selvagens. Isso porque, irmãos, eles compartilham a liderança. Eles não deixam aquele líder ali sozinho, eles ajudam, cada um tem aquele espírito de liderança sobre eles. Isso é automático. Quando algum ganso na formação começa a diminuir a velocidade, os que estão mais atrás, eles começam a grasnar. Eles começam a fazer isso como um ato de encorajamento àquele que está ficando cansado ali. E com aquele grasnar de todos os outros gansos, ele então diz, eu vou continuar. É como se ele estivesse dizendo assim, vai com força, camarada, você consegue mais um pouco. Então ele se encoraja todo, ele começa a reunir forças de onde não tinha. Ele voa com força e continua na liderança dos outros gansos. Isso, irmãos, eles só fazem porque eles são amigos. Isso é instintivo na vida deles. Eles são amigos uns dos outros e eles encorajam uns aos outros. Quando um deles não aguenta e se enfraquece, ou fica meio doente e sai daquela formação, ele sente, todos os outros sentem, ele não está bem. E o que acontece? Um ou dois daqueles 20 gansos, eles passam aí atrás, uns colocam um lado, o outro se coloca do outro, eles entram no ritmo daquele ganso que está doente e incapacitado de estar naquela velocidade, naquela formação, e eles passam a acompanhar o ritmo daquele ganso que está doente, que está ferido, que está muito cansado e não consegue acompanhar a formação. Eles ficam ali do lado, né, encorajando e ajudando aquele ganso até que ele se recupere e ele possa entrar na formação novamente. Isso acontece, irmãos, porque eles são solidários. Isso tudo é instintivo, né? E é algo, irmãos, que nós sabemos, nós entendemos o que é isso. Eles sem entender, só pelo instinto já agem dessa forma. Né? Então, todas as vezes que você vir uma formação de gansos voando, lembre-se da importância de vir à casa de Deus, de estar junto com o povo de Deus, né? Caminhando debaixo da nuvem. Isso, irmãos, é um desafio para nós.
mas é também um grande privilégio. Amém? Problemas, crises, né? Dificuldades, desentendimentos, isso existe em qualquer lugar. Mas, irmãos, é uma bênção, é um privilégio para nós estarmos debaixo da nuvem, fazermos parte do povo de Deus, da congregação, né? Podemos vir ao templo do Senhor nosso Deus, adorar a Ele, agradecer a Ele, trazer a nossa família para ser abençoada. Isso é uma bênção, irmãos. Então, é muito importante fazer parte da igreja, pessoas, e frequentar a igreja templo. Se você quer ver sua família sempre abençoada e feliz, bem-sucedida, traga sempre a tua família para estar junto com a família de Deus, a família espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma ação especial nesta hora, em favor das nossas famílias, da nossa família espiritual, que é a igreja, né? Aqui pode até haver, mas que sejam mínimos possíveis, problemas, desentendimentos, crises, sejam as mínimas possíveis, irmão, porque aqui é para ser o padrão de irmãos, amigos, família, é um povo de Deus, um povo amigo, um povo que faz comunhão selvagem, um povo que ajuda um ao outro, que compartilha a liderança, um povo assim, em nome de Jesus, amém? Para a glória de Deus. Coloque a sua vida aí na posição, na formação de ver, e vão a 70% de força a mais, né? Chegar no nosso lugar de descanso, na morada celestial, amém? Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu queria que o pastor Ricardo fizesse essa oração agora, em favor de cada família aqui da igreja, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Receba aí, em nome de Jesus, a autoridade na oração do servo de Deus. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, Jesus aqui, Senhor. Tu conhece, Pai, cada um. Tu sabe, Senhor Deus, o que tem acontecido ali dentro, aquelas quatro paredes, ó Deus. Mas nós cremos, ó Deus amado, ainda mais no Teu poder. Que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou que nós pensamos, ó Senhor. Tu és Deus, Tu és soberano e Tu conheces, sabe, Senhor Deus, todas as coisas. Por isso, Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor Deus, as nossas famílias, a nossa casa. E pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que Tu possa estar enviando os Teus anjos ali, Senhor Deus, nessa hora. E que os Teus anjos, ó Deus, possam estar repreendendo, Senhor Deus, todo o mal. Ó Deus, ó, todo o demônio atrevido, Senhor Deus, que ousou entrar ali dentro das nossas casas. Que seja repreendido, Senhor Deus, pelo poder, Senhor Deus, que é o Teu nome. E que no nome de Jesus Cristo, Deus amado, ali haja paz, haja alegria, haja presença, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, em todo o tempo. Ó Senhor, e que a nossa casa, Senhor Deus, seja uma continuação, Senhor Deus, da Tua igreja. E que no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado, ali, Senhor, a Tua bênção, Senhor Deus, possa estar constante. Ó Senhor, que os pais, ó Deus, possam amar seus filhos, ó Deus amado, possam amar, Senhor Deus, seus pais. Que o marido possa respeitar a sua esposa venha respeitar e amar o seu marido, Senhor Deus, e que juntos, ó Deus amado, possam caminhar, ó Deus, a Tua santa e poderosa presença, vivendo, ó Deus amado, a cada dia em novidade de vida, Senhor Deus, vivendo, ó Deus amado, a Tua palavra, vivendo, Senhor Deus, como vitorioso, ó Deus amado, diante da Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Senhor, assim, Pai, como temos falado, Senhor, queremos, ó Senhor, que as nossas casas, que as nossas famílias, Senhor Deus, sejam espelhos, ó Deus amado, nesses últimos tempos. Ó Senhor, concretiza, Pai amado, essa palavra. E que no nome do Senhor Jesus, ó Deus amado, as pessoas aí fora, Senhor, possam olhar, Pai amado, para cada uma família aqui dentro e possa desejar, Senhor Deus, também servir a Ti. Porque, Senhor, a Tua presença, Senhor, porque a Tua presença muda a situação, Senhor Deus. Porque a Tua igreja, a Tua presença, Deus amado, traz, Senhor Deus, a Tua bênção, Pai amado, para os nossos lares. Em nome do Senhor Jesus, vai restaurando. Vai, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, trazendo de volta, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus amado, sonhos que foram perdidos. Ó Senhor, e que no nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, cada um aqui, Senhor, possa glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Cada um aqui, Senhor, possa abrir os seus lábios e declarar que Tu és bom e que o Teu amor, ó Deus, dura para sempre. Fortalece, renova,
glorifica o teu nome. E que no nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, seja, Deus, teu nome exaltado, seja o teu nome glorificado, Senhor. E que no nome de Jesus Cristo, ó Pai, assim como Josué disse, Pai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó Senhor, que a tua palavra aqui também diz, Senhor, se crê no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa. Essa palavra, Senhor, se concretiza, Deus, e que no nome de Jesus Cristo, nós e a nossa família, Senhor, venhamos a fazer parte, Deus, do teu corpo aqui nessa terra, que é a tua igreja. E que no nome de Jesus Cristo, Deus amado, todo mal por terra caia e que a tua palavra prevaleça, porque ela é a verdade. Em nome de Jesus, que nós oramos, Deus, entregamos em tuas mãos as nossas famílias. E no nome do Senhor Jesus, Deus, já te agradecemos, porque cremos, Senhor, que com a tua presença, Pai, todos, ó Deus amado, te servirão, todos, ó Pai amado, te adorarão, todos, ó Deus amado, bendirão o teu santo e poderoso nome para todo sempre. No nome de Jesus, é que nós oramos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Toma-se nas tuas mãos, em nome de Jesus, teu povo, uma grande família espiritual. E que cada família lá fora possa também encontrar esse Deus maravilhoso. E que possam ter paz, que possam ter alegria, que possam ser restaurados. Porque como já foi falado aqui hoje, né, a gente tem família que está só vivendo debaixo do mesmo teto, mas estão mais longe do que se estivessem longe fisicamente. Né? É muito triste isso. Por causa do filho, por causa dos anos que já estão juntos, e não vale a pena abrir mão daquela sociedade. Né? Isso não é o propósito de Deus. Não é isso que Deus preparou para a família. A família tem que ser feliz, né? Tem que estar unida, tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que, né, os filhos, os pais, um entre os outros, em nome de Jesus. Foi para isso que Deus fez. Nos fez como família. Sim, esse é o ideal de Deus na nossa vida. Amém? Você possa perseguir isso. Talvez Deus está consertando, está trabalhando alguma coisa na sua casa, mas está no lugar mesmo, né? Faz o que for preciso, abra mão do que for preciso, perdoe o que for preciso, né? Peça perdão pelo que for preciso e deixa Deus fazer esse trabalho de restauração dentro do seu lar, em nome de Jesus. Se você conhece algum lar que está assim, às vezes até dentro da tua família, dentro dos seus familiares, ore por eles, consagre por eles, jejue por eles, né? Para que Deus abençoe eles também, como tem abençoado a tua casa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos leve em paz, que nós tenhamos uma semana de vitórias, de presença de Deus na nossa vida, de oportunidades também para falar do amor dele para outras pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Terça-feira, o culto das causas impossíveis. Na quinta-feira, o estudo bíblico, né? Começamos a nova revista. Na sexta-feira, irmãos, sempre estamos tendo oração aqui, agora a partir das 9 horas da noite. Né? Isso é uma bênção. Deus tem grandemente se feito presente neste lugar. É um momento de busca espiritual, né? De busca do Senhor e de intercessão por essa cidade. No sábado, nós temos o culto de libertação, a campanha acabou, e no próximo mês nós vamos ter uma vigília, no segundo ou no terceiro sábado do mês. Ou seja, não teve uma vigília esse ano ainda, e no próximo mês nós vamos ter uma vigília em nome de Jesus. Amém? Então, gambatê em nome de Jesus. Esforça pelo ânimo, guia a sua casa na presença de Deus. Nunca se afaste da família espiritual, da família templo, né? E da família povo de Deus em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos leve em paz, nos dê uma boa semana. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por este culto e receber a bênção final. Senhor Deus, nós te glorificamos, te agradecemos, Pai, por este momento que podemos passar aqui na tua casa, na tua presença, Senhor, junto com o teu povo, adorando o teu nome, a tua palavra, podemos recebendo graça e fortalecimento. Pai, cada um decidiu a coisa melhor e foi passar esse primeiro dia da semana na tua presença, o domingo, Pai. Que o Senhor abençoe, que o Senhor possa semana de vitórias. O amor esteja sobre cada vida, Senhor. Cada criança na volta para a escola, Deus livra de todo mal, todo perigo, todo lar, todo acidente, toda pessoa má. Guarda o povo estando no caminho, no trânsito, Senhor. Livra de acidente, de perigo, de laço, de morte. Guarda cada um, Senhor, dentro do seu caixado, do trabalho. Abençoa, Jesus amado, cada vida de uma forma muito especial. Que cada um seja revestido com o Espírito Santo, saia daqui revestido e possa, meu Deus, buscar a tua presença
e falar de Ti, meu Deus, para outras pessoas em mais esta semana. Tu entrega cada vida nas Tuas mãos, declara a Tua bênção sobre cada irmão, cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Levanta as suas mãos para o céu e receba a bênção final. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a unção, a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, não só hoje nem agora, mas para sempre. Nos recebe e concorda, declarando amém. Graças a Deus. Ao seu irmão, papai do Senhor. Desejo uma boa semana. E diga aí, diga uma palavra de bênção sobre a família dele, sobre a família dela. Diga aí, sua família é uma bênção. Sua família vai ser usada por Deus. Deus tem promessa para a sua família. Uma palavra de bênção sobre a família do irmão. Em nome de Jesus. Deus use a vida dos teus, que Deus use a tua família, que Deus use o teu casamento para levar luz para outros casamentos, em nome de Jesus. Aleluia. Abençoe. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer.